Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais. Pedindo-lhes que partilhem, que coloquem gostos e que subscrevam, sobretudo subscrevam no YouTube o canal da radiotransforma.net, que é muito importante para a divulgação deste projeto de liberdade e de fraternidade que é a radiotransforma.net. E dou as boas-vindas aos meus queridos amigos e à minha amiga, e vamos começar muito rapidamente por falar então do primeiro tema, um tema muito importante e muito atual, infelizmente com dados muito tristes em Portugal e no mundo, mas aqui no que diz respeito a Portugal, que é o tema da violência contra as mulheres, que tem estatísticas pavorosas em Portugal também, o que é lamentável. E eu começo sendo o tema, um tema de violência contra mulheres, eu começava pela Lígia, dizer o que é que, porquê estes números de violência tão grandes e porquê, como é que pode acontecer a existência, até ainda este ano, de 30 assassinatos de mulheres no âmbito da violência doméstica? Disseste bem, Henrique, até agora 30 assassinatos de mulheres até 15 de novembro e uma diminuição das queixas de violência doméstica, portanto, durante este ano. Na verdade, o que acontece é que ano confinamento e, portanto, uma situação muito diferente do que é habitual. E, portanto, as vítimas de violência doméstica, o que se pensa que está a acontecer neste momento com as vítimas de violência doméstica é que, efetivamente, as vítimas estão confinadas com os seus agressores. E, portanto, isto não é, como é costume, no news, good news. De facto, não haver tantas queixas como era costume existirem, isto só nos leva, de facto, a imaginar que a vivência na intimidade pode estar a ser muito problemática para as mulheres. E elas podem estar a não ter, digamos, liberdade suficiente para apresentar a queixa. Isto porque os organismos que tratam estes assuntos e que apoiam estas mulheres também relatam que há um aumento dos pedidos de informação, mas por outro lado as queixas não são realizadas e, portanto, o que se pensa é que efetivamente a violência continua lá. Simplesmente as mulheres não têm neste momento tanto apoio social, não é, como costumam ter, porque deslocam-se aos seus empregos e, portanto, têm mais tempo sós, de modo a que, e mais apoio, de modo a que possam realizar essas queixas, mas neste ano, que foi um ano efetivamente atípico, acontece que provavelmente elas tiveram muito menos tempo para o fazer, o que é ainda mais problemático. Mas menos tempo ou mais medo? E mais medo, provavelmente também, não é? Porque se estão confinadas com os seus agressores, não é muito fácil que a mulher tenha coragem para, sabendo que os apoios sociais que tem, porque as famílias estão longe, os amigos estão também dispersos, não há tanto contacto com família e amigos e, portanto, isto torna-se muito mais complicado. Eu queria fazer-te uma pergunta muito rápida também, para responderes. O que é que devia ser feito para combater
esta tragédia que está a acontecer, acontece em todo o lado, infelizmente. Portugal ainda não é dos países piores, mas é muito grave já. Os números em Portugal são muito graves. O que é que devia ser feito e não está a ser feito para combater isto? O que eu penso que deve ser feito, e que normalmente os especialistas nesta área recomendam que seja feito, portanto, uma educação logo à partida, logo nas escolas, para que as crianças já cresçam com estes paradigmas do papel da mulher e do homem muito mais bem estabelecidos do que eles estão neste momento. O que acontece é que há, por exemplo, um estudo agora, ultimamente, da professora Sofia Neves, que diz efetivamente que as pessoas mais conservadoras, portanto, mais conservadoras sobre o papel da identidade de género, dos géneros, portanto, sobre o papel dos géneros, as que efetivamente são mais vezes agressoras, ou seja, aqueles que acham que o papel da mulher é um papel mais tradicional, é um papel da mulher mais em casa, mas que a mulher não tem, digamos, os direitos ou não deve ter direitos que sejam coerentes e que sejam ao nível dos direitos masculinos, são essas pessoas que mais vezes se tornam agressores. Portanto, é verdade que é preciso educação, é verdade que é preciso publicitar este assunto e principalmente publicitar desmistificando que a violência sobre as mulheres não é apenas uma violência física. Há violência psicológica, que muitas vezes as mulheres não se apercebem que estão a ser vítimas de violência psicológica, porque efetivamente não a conseguem enquadrar nestes termos, e também um lado muito mais oculto, que é a violência sexual. Portanto, as mulheres relatam efetivamente que pensam ser do contrato de casamento, deixarem o homem servir-se delas, o marido servir-se delas. Elas relatam exatamente assim. Ora, portanto, é conveniente que as pessoas sejam informadas de que isto não é uma prática regular, que isto não decorre de contrato absolutamente nenhum e, portanto, que o sexo é mutuamente consentido e mutuamente desejado. E se não for assim, não há mínima, digamos, o mínimo argumento de que o homem tem direito a que a mulher o sirva. E, portanto, é este o problema, que muitas vezes as mulheres não têm consciência de que isto é também violência. Zé Afonso, o que é que tem falhado nas políticas públicas de proteção da mulher para justificar ou para explicar estes números? Boa tarde, Henrique. Antes de mais, uma saudação muito especial na pessoa da nossa mulher do programa, portanto, a Lígia, que já falou aprofundadamente sobre o tema, e acho que estamos de parabéns, e a Lígia que levantou a questão muito bem, muito oportuna, até porque ontem, 25 de novembro, foi o dia da luta contra a violência contra as mulheres, e portanto muito oportuno este tema importante. É um crime público, o Mário corrigir-me-á, mas a definição hoje em dia tem uma tipologia, inclusive na nossa ordem jurídica, de crime público. É um problema, eu já vou responder àquilo que me colocaste, é um problema que não tem sexo, não tem extrato social, não tem profissão, é transversal à sociedade, portanto, a todos os níveis, infelizmente, a todos os escalões, estratos sociais, reveste-se, tal como a Lígia disse, de múltiplas formas. Existe todos nós uma atitude, não é só das autoridades, o problema, as autoridades não têm o exclusivo, feliz ou infelizmente, tem um papel importante, mas eu acho que o papel mais importante é de nós, cidadãos, estarmos atentos. É uma coisa que eu vou alargar, nós fomos todos um bocado criados, concordo, estava-me aqui a arrepiar quase, que parecia que a Lígia aqui ia dizer que eram quase os conservadores de direita, que eram os agressores, percebi que não era isso. Não, claro que não. Mas compreendo o que quis dizer. E nós fomos todos criados um bocado no entre o marido e mulher, ninguém mete a colher. Temos que acabar definitivamente com isto. Mete a colher, sim senhor.
E entre a mulher, e entre o homem e o homem, não pode haver violência doméstica dentro dos lares. E, portanto, ou fora dos lares, entre as relações, devemos deixar de ser uma sociedade violenta, grosso modo. E, portanto, isso é um trabalho de todos, muito mais do que das autoridades. As autoridades têm o seu papel, mas também, muitas vezes, nós omitimos as próprias autoridades para atuar. E, por vezes, as autoridades são negligentes e elas próprias ainda educadas muito. Há inúmeros relatos, todos os dias, nos nossos jornais, de vítimas que foram vezes sem conta às autoridades e relativizavam, suavizavam, muitas vezes, porque somos todos muito formatados, a Lígia saberá muito melhor disto do que eu, porque é a sua área profissional, mas ainda estamos todos muito formatados neste, entre homem e mulher, ou entre a mulher e a mulher, entre o homem e o homem, ninguém mete a colher. Nós somos ainda, se calhar, do tempo que só se dizia entre o homem e a mulher, hoje vivemos numa sociedade mais alargada, com conceitos mais alargados, mas temos que acabar definitivamente com isto. Temos que denunciar, antes de tudo, estarmos mais atentos e sermos todos muito exigentes, a começar com as autoridades. Mas terminaria dizendo que, fazendo aqui um grito contra a violência. A violência, a Lígia falou, começa nas escolas, vai para o local de trabalho. Nós temos que começar a erradicar esta cultura de violência na família, porque senão ela vai para a escola, depois vai para o local de trabalho, vai para o trânsito, Nós temos que deixar de ser uma sociedade tão violenta. Terminaria com um exemplo de violência a outro nível, mas que me chocou, que eu gostaria de trazer aqui ao programa, que é a violência rássica. E a serem verdadeiros, que até me custa acreditar que alguém seja capaz, e não venham com a história, aquela violência daquele senhor chamado Mamadou Ba, com um vídeo que anda na internet de matar o homem branco. Nós temos que acabar, temos que deixar de ser uma sociedade violenta. Isso é uma tarefa de todos nós. Temos que passar a ser uma sociedade fraterna e não violenta. O problema da violência. Muito menos contra as flores da nossa sociedade, que são as mulheres. E, portanto, a todas elas, um beijinho muito solidário e vamos todos lutar contra este projeto. Estamos... Eldad Mário, então, a tua opinião, o que é que deve ser feito, que não tem sido feito para combater este flagelo que ainda existe na nossa sociedade sobre a violência sobre as mulheres? Bom, boa noite a todos, ou boa tarde a todos. Eu acompanhei este assunto profundamente enquanto fui presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados e reuni com pessoas ligadas à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, à União das Mulheres Alternativa e Resposta, enfim, um conjunto de organizações que se têm dedicado a este tema. E posso avançar que muita coisa já foi conquistada e já foi feita no sentido de pôr termo o mais possível a este tipo de situações. Relativamente à questão que tanto o Afonso como a Lígia aqui levantaram, em termos estatísticos, em termos dos casos, isso é verdade, e portanto sobre isso limito-me a concordar completamente com aquilo que disse a Lígia e o Afonso, mas tenho uma novidade para vos dar. Dentre as coisas que é possível e que foi possível, das medidas que foram possíveis tomar, eu devo avançar-vos com esta novidade. Hoje foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei 101/2020, que procede à criação de uma licença especial para reestruturação familiar e do respectivo subsídio no âmbito do crime de violência doméstica. E, portanto, eu tenho que saudar o Governo por esta medida que foi tomada e cuja publicação por decreto-lei foi hoje publicada no Diário da República. Deixo aqui apenas um índice sobre a questão, porque muitas mulheres tinham obrigadas a abandonar o seu domicílio conjugal para fugir a esse tipo de violência.
ficavam em situações muito complicadas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da subsistência. E o governo, muito bem, tomou esta medida, criando um subsídio para as vítimas de crime de violência doméstica. Não vou aqui agora pormenorizar em que termos é que está. É uma informação importante. Mas é uma informação importante que eu devo dar. O resto eu concordo plenamente com aquilo que já foi dito, portanto, queria-me limitar a dar esta notícia que me parece extremamente oportuna e interessante. Importante. Agora, passamos para ti, Zé Afonso. O orçamento, o orçamento, afinal de contas, vai passar com a abstenção do Partido Comunista. Há aqui alguma troca com o Congresso? Ou o que é que achas? Muito bem. Antes de mais, tal como tínhamos dito já há vários programas, hoje, durante a tarde, foi já aprovado o orçamento. E há um facto que não pouco relevante, é que este orçamento passa única e exclusivamente com os 108 votos a favor dos deputados do PS, e mais ninguém votou a favor, pois o que houve foi umas abstenções convenientes que permitiram a passagem desse mesmo orçamento. E não o seu chumbo, e há o chumbo por parte da direita e, novidade, pasme-se, dos verdadeiros ratos perdoem-me a expressão, mas é o que eu sinto, e acho que se fosse do Partido Socialista sentiria muito mais, dos verdadeiros ratos da geringonça para o Bloco de Esquerda. E como já aqui disse, não me vou repetir, com umas desculpas pífias, aproveitaram logo o primeiro sinal de crise para abandonar. Seguiram, aliás, os passos do ex-Ronaldo das Finanças. Desculpem-me, é o que eu sinto, é o que eu penso, e, portanto, o Bloco de Esquerda votou contra, a meu ver, com razões muito mal justificadas. O Partido Comunista Português, no meio disto tudo, usa, e preparei aqui algumas coisas sobre o Partido Comunista, que acho que é a grande estrela de toda esta negociação. O Partido Socialista andou desesperado até ao fim a tentar negociar tudo com toda a gente para garantir a passagem do orçamento. Foi uma votação na especialidade única, com quase 1.500 propostas de alteração. Portanto, e para as pessoas terem ideia o que é que acontece na discussão da especialidade, é quando se fala do antigo PIDAC, portanto, do plano de investimentos, onde há grandes alterações ainda também ao nível de benefícios fiscais, etc., mas sobretudo também é onde os deputados fazem aquele trabalho localizado, a promessa da ponte, a promessa do hospital, etc., tentam inscrever verbas muitas vezes, nem que seja para irem aos seus círculos eleitorais dizer cá está, eu consegui baixar, como o Partido Comunista tentou e conseguiu baixar as portagens, eu consigo, pronto, fazerem no fundo o seu trabalho ao qual forem dados. Relativamente ao Partido Comunista, eu gostaria de guardar o último minuto para o Partido Comunista. Antes de mais, o Partido Comunista está com 100 anos, a comemorar os seus 100 anos e, portanto, é uma velha senhora que merece todo o nosso respeito e o meu grande respeito, e o seu líder, o Jerónimo de Sousa, já vai com 17 anos de mandato, de liderança, mas tem em 2020, ao contrário que se possa parecer, anos horríveis. Começa com o 1º de maio, a meu ver, um disparate, festa do Avante, um disparate, consequência ou não, mas eu acho que é, eleições dos Açores já tiveram a primeira resposta, e agora, fazendo jus daquele seu slogan tão conhecido, o assim se vê a força do PC, exigem, não é, ao governo, ao Partido Socialista, entalado completamente com a necessidade da aprovação do orçamento, fazer uma coisa que é um congresso absolutamente desnecessário, até porque hoje há outras formas de o fazer, e há aqui também uma coincidência, é que o Partido Comunista e o Chega são os únicos que este ano fizeram congressos. Isto também não é irrelevante. E curioso que o Partido da Igualdade, o Partido Comunista, que tem na sua gênese a ideia de igualdade, acaba por praticar a desigualdade, porque o Partido Comunista arroga-se num conselho dos mais fustigados pela Covid a fazer um evento que é
sobre todos, não é ilegal, mas do meu ponto de vista é imoral. É imoral nós obrigarmos os restaurantes a fecharem às 3 da tarde, fecharmos as pessoas todas em casa e haver 600 iluminados e mais uns quantos convidados, embora digam que não há convidados, mas nestas coisas há sempre, pode não haver estrangeiros, mas há sempre, nem que sejam as mulheres e companhia dos congressistas, darem só luxo de andarem o fim de semana todo entretidos num congresso partidário, que, salvo melhor opinião, podia esperar para outros dias, ou ser feito online, como hoje qualquer partido minimamente moderno é capaz de fazer. E, portanto, este é o congresso da desigualdade, do privilégio do Partido Comunista, que devia dar o exemplo, é uma enorme falta de respeito. E, portanto, o Partido Socialista Comunista vale-se aqui numa situação para fazer uma coisa que eu acho que vai ter custos eleitorais prazo. Com tudo isto, e para a nossa desgraça, as medidas que o Partido Comunista consegue fazer passar, e se nós repararmos, é o grande vencedor, aparentemente, desta negociação, para satisfazer a sua clientela, o Partido Comunista passa por uma razão muito simples, e com isto termino. O Partido Comunista, neste momento, sabia que é o único que não, é quem menos interessa ter eleições. O Partido Comunista espera, é um partido de rua, um partido de protesto, não é um partido de apoio subserviente ao poder. E, portanto, o Partido Comunista está à espera que isto fique pior, para depois sim saltar fora a seguir. Agora salta o Bloco, e a seguir vai saltar o Partido Comunista. O próximo orçamento, o Partido Comunista não o aprova, de certeza. Porquê? Porque o Partido Comunista, para voltar a recuperar eleitoralmente, vai precisar da rua, vai precisar de mobilizar novamente os sindicatos, vai precisar. Portanto, nós vamos assistir a um ano muito difícil de todos os pontos de vista. Este orçamento é uma mão cheia de nada. Ainda por cima, se já não era bom, piorou com o Partido Comunista, seguramente. E isto para o ano vai ser muito duro e, sobretudo, do ponto de vista político. E eu tenho muitas dúvidas que o próximo orçamento passe e que nós não vamos ter. Mas pronto, temos um orçamento ou bem ou mal aprovado, vamos ter uma presidência da União Europeia a seguir e portanto, vamos todos, apesar de tudo, esperar que as coisas melhorem o mais possível. Mas não antevejo um ano fácil de 2020. Mário, então o Partido Comunista teve um benefício imoral e já agora o número incrível de medidas que foram propostas para a alteração do orçamento, incluindo aquele problema da história do novo banco, em que até por acaso o PSD e o Partido Comunista, creio eu, que votaram a favor. O PSD uniu-se ao Bloco. Ao Bloco. E não só. E não só. Pronto. Qual a tua opinião sobre estas questões? Penso que estás a dirigir a pergunta a mim, mas eu ouvi atentamente aquilo que disse o Afonso e, enfim, com toda a consideração que eu tenho por ele, que é muita, eu nunca vi um discurso em tão poucos minutos, um discurso tão cheio de contradições. Porque, por um lado, o Partido Comunista governa ou deseja o quanto pior melhor, mas, por outro lado, colabora com o governo no sentido da aprovação de um orçamento, sabendo nós, como sabemos, que o povo português tem necessidade absoluta de que não atinja um momento de crise política nesta situação pandémica que estamos a viver e, portanto, o Partido Comunista, se fosse um partido irresponsável, tinha aqui a grande boleia para desativar este governo, provocando uma crise que poderia levar, em relativamente pouco tempo, depois, naturalmente, 6 meses depois das eleições presidenciais, à destituição, à dissolução da Assembleia da República. A mim custa-me ver que o PSD, que não teve uma atitude muito ativa
relativamente ao orçamento, venha, desta vez, unir-se ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista, ao Chega e ao CDS, nesta questão do novo banco. E eu digo isto porque não defendo que o novo banco... Do PS. Mário, Desculpa, Afonso, desculpa. Mário, desculpa, só uma correção. O CDS votou ao lado do PS, abstiveram-se os dois. Pronto, desculpa então. Mas admira-me, porquê? Porque, para quem conhece esta história do novo banco desde o início e acompanhou isto como deve ser, sabe perfeitamente que o problema já vem desde a resolução do novo banco, que foi em 2014, da forma como todos assistimos. Mas depois, mais tarde, há o contrato de venda do novo banco à Lone Star. Contrato de promessa. Sim. Primeiro um contrato de promessa, depois a venda. Sim, a venda à Lone Star. A promessa ainda assinada pelo Passos Coelho e depois a venda assinada... Exato, já pelo governo de Costa. Ora bem, mas com influência ainda do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que foi colocado nas suas funções pelo governo anterior ao do Partido Socialista. E é engraçado verificar que o que no fundo se pretendeu foi suspender o cumprimento de um contrato. Ora, o cumprimento do contrato, de um contrato que foi feito pelo Estado e que foi verificado pela Comissão Europeia, o eventual incumprimento deste contrato deixaria Portugal numa situação absolutamente ridícula face às instâncias internacionais. E eu digo isto com muita mágoa, porque eu entendo que os contratos feitos depois da venda à Lone Star deveriam ter sido publicitados. Mas ao abrigo da lei, também da lei, as pessoas foram informadas, mas os contratos encriptados e, portanto, enquanto não vierem a público, não se sabe exatamente qual levaram as razões da venda de tantos imóveis por um preço absolutamente abaixo daquilo que estava orçamentado. E eu acho que importa discutir isso. Agora, o que também importa é tirar as consequências políticas, económicas e financeiras daquilo que poderá ser para o Estado e do que poderá ser para nós uma quebra significativa da boa-fé e até, eventualmente, de um colapso do sistema bancário. Porque nós não podemos esquecer que no novo banco estão milhares de depósitos de cidadãos, de empresas, de empréstimos, e o colapso do novo banco pode arrastar muitas empresas e muitos portugueses para uma situação absolutamente desastrosa. Portanto, estar no fundo, o doutor Rui Rio diz o seguinte: por mim, o Estado cumpre, desde que o novo banco cumpra também. Ora bom, isto é tão falacioso e tão falso que nos deixa a mim particularmente, que pensava que o PSD ainda tinha alguns laivos de uma certa responsabilidade social, política, económica, deixa-o para mim completamente à deriva, e agora as pessoas começam a perceber, e agora sim começam a perceber, do que é que Rui Rio é capaz para se unir à direita e para criar uma crise política artificial no país. É capaz de tudo. E isto é uma vergonha para o próprio PSD e para o país. Relativamente ao PCP, eu acho que tenho a mesma opinião que tive quando foi da festa do Avante. Ou seja, isto é um problema técnico. Ou o PCP, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, consegue
regras que tornam possível o orçamento, desculpem, o Congresso, ou então não consegue. Portanto, para mim é um problema de natureza técnica. Embora eu ache que eventualmente se possa defender que, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral republicana, ficaria bem a qualquer partido, não é só o PCP, qualquer partido, não realizar congressos que pudessem, de alguma forma, significar não um perigo para a saúde pública, mas um mau exemplo de atitude cívica perante o espectro da pandemia que estamos a viver. Isso é outro assunto. Mas, como diz o Afonso, lá estará a Direção-Geral de Saúde e o PCP para verem se conseguem ser reunidas as condições, e depois haverá um dia eleições em que as pessoas naturalmente podem castigar ou não castigar, do ponto de vista ético, este tipo de iniciativas. Agora, o que não me venham dizer, por favor, não me venham dizer, é que o Partido Comunista se abstém no orçamento e não sabe quais são as consequências disso. O Partido Comunista Português é um partido responsável e sabe perfeitamente que, não concordando com a maioria ou com uma parte significativa daquilo que está orçamentado, isso não é, todavia, suficiente para que se consiga projetar uma crise política no país. E, portanto, quanto a mim, responsavelmente, dar a resposta que um partido responsável deve dar. Ou seja, consegue transpor para o orçamento algumas conquistas, alguns direitos que não estavam nele consagrados, mas sabe que, ao abster-se, vai contribuir para que não haja uma saída de perturbação social, política, económica e financeira no país. E, portanto, eu acho que é bastante responsável da parte do PCP. Peço de brevidade, depois desta intervenção apaixonada do Mário. Praticamente tudo. Pronto, eu fazia só 2 ou 3 referências. Uma delas era, portanto, ao facto de, incrivelmente, sempre que o PCP tem uma postura de Estado, uma postura em que pensa mais no país do que propriamente na sua imagem, e nos votos que com isso poderia conseguir, depois lá vem a direita criticar o PCP, porque o PCP absteve-se e o PCP não se devia ter abstido, estava contra o orçamento. É óbvio que o PCP só mostra que é um partido responsável. Nós sabemos que se o PCP não se tivesse abstido, nós iríamos ter provavelmente mais de um ano de orçamento em duodécimos, porque até setembro não se poderia dissolver a Assembleia. Depois não se poderia, depois de ter-se que marcar, inclusive, portanto, estávamos um ano ou mais apenas com duodécimos. E portanto, sem poder receber subsídios que estão programados. Exatamente, ainda temos aí esse problema, porque que estamos à espera da tal... Neste momento tão crítico europeia, da vida do país. Exatamente, que é um momento muitíssimo crítico e, portanto, o PCP só mostrou que é, de facto, um partido responsável. Quem dizia há tempos que PCP e Bloco de Esquerda eram protesto, não eram partidos de poder, portanto, neste momento tem que, de facto, engolir em seco, porque, efetivamente, o PCP mostrou que é um partido muito responsável, provavelmente muito mais responsável do que o Bloco de Esquerda. Isso foi essa ideia que eu acabei por colher. Eu gostava de dizer
é que, relativamente ao congresso do PCP, novamente um não assunto. Já vimos esta novela há uns tempos, com a festa do Avante. E o PCP... Viu-se, Lígia, desculpa interromper, viu-se com o 25 de Abril na Assembleia da República, Claro, com o 1º de Maio, com a festa do Avante. Agora é o congresso. Agora é o congresso. Isto é incrível, quer dizer... Mas com o congresso do Chega não se ouviu. Não, nem do Chega, nem do 13 de outubro em Fátima, nem das touradas, nem do autódromo e da corrida de Fórmula 1. Não, aí está tudo bem. Pronto. Está tudo bem. O PCP é que não pode fazer nada. Ora bem, eu devo dizer que é muitíssimo importante que esta prerrogativa esteja na lei do estado de emergência, exatamente para que não possa haver abusos em qualquer momento, abusos contra a democracia. E, portanto, é importante que esteja na lei do estado de emergência que os eventos políticos não podem ser cancelados nem sujeitos a aprovação prévia. Então tu verias o Congresso do PC como um ato de defesa da democracia? Com certeza, é um ato de defesa da democracia. É óbvio que o próprio PCP, não é o Congresso do PCP que é um ato de defesa da democracia, o que é um ato de defesa da democracia é esta prerrogativa que existe na lei e, portanto, que impede abusos, impede que, de facto, qualquer evento político tenha que ficar num estado de emergência, tenha que ficar para aprovação prévia. Agora, o PCP poderia, evidentemente, ter decidido não fazer o Congresso, mas, como nós sabemos, ninguém aqui em Portugal conseguiu organizar evento nenhum cumprindo todas as regras que não o PCP. Portanto, o que eu espero é que, provavelmente, o que vai acontecer é que o PCP vai novamente fazer o seu congresso, vai cumprir todas as regras e, portanto, o assunto vai se desfazer a seguir. Mas, antes disso, toda a gente critica o PCP. Aliás, o tal congresso, dizia há bocado o Afonso, que no congresso, depois, o problema do congresso para o Afonso, e eu estou completamente contra isto, porque aliás tem a ver com o tema anterior que discutimos, que no congresso nós iríamos ter depois as mulheres dos congressistas por aí a passear e tal. As mulheres dos congressistas, Afonso. Porquê? E os maridos das congressistas? Ora bem, pois claro, muito bem, palmas para isso. Olha, vamos mudar de assunto, vamos mudar de tema então, já vamos hoje com este tema, vamos mudar de tema e vamos para as vacinas, Mário, negócio, segurança, o que é que há? As vacinas, quer da Pfizer, quer da Moderna, quer da Oxford, ainda não foram publicadas. Não foi publicado nenhum texto em revistas de especialidade, revistas científicas, e validado pelos pares. O que curiosamente sucedeu com as chinesas, com a Sinopharma, que publicou na Lancet um artigo um texto expondo a sua vacina. No fundo, o negócio está a correr à frente da ciência ou não? Penso que sim. Sinceramente, penso que sim. Aliás, é ver-se o que acontece nas bolsas relativamente às grandes indústrias farmacêuticas que se dedicam à descoberta da vacina. Como sabeis, e isso basta uma mera consulta na internet, no Mr. Google, para perceber que a corrida, digamos, desenfreada dos investidores nas ações dessas empresas já levou ao lucro de muitos milhões antes mesmo de se saber exatamente o que são essas vacinas, qual o seu grau de fiabilidade e qual o grau de aceitação que tem por parte da comunidade científica
em termos da defesa, digamos, da saúde pública. Eu ainda hoje me tentei informar sobre isso com alguns médicos amigos, um pouco ligados à infecciologia, e o que me dizem é que é muito prematuro ainda perceber exatamente como é que vai funcionar, não só o grau de fiabilidade, mas também a logística que vai ser necessária para escolhidas 2 ou 3 das vacinas que virão a ficar disponíveis, como é que se vão ser alojadas, como é que vão ser transportadas e como é que vão ser administradas. Eu penso que ainda é muito cedo para isso. A informação mais recente que tenho é que é de contar que as vacinas estarão à disposição e ainda assim com uma hierarquia digamos, de prioridades que vai ser estabelecida a partir de março, abril do próximo ano. É isto. Agora, que o negócio já ultrapassou em bilhões o avanço científico, isso não há dúvida nenhuma. A tua opinião, Lígia, temos ciência ou temos negócio com estas vacinas? Temos as duas coisas. Temos as duas coisas, pois claro, é evidente. É lógico que neste momento é importantíssimo que a vacina chegue, não é? Toda a gente sabe disso. E, portanto, eu gostava só de frisar que o tempo da ciência é um tempo que, portanto, é um tempo que garante a qualidade da ciência, porque a ciência só quando é possível ser refutada, é que efetivamente nós temos segurança que a ciência, portanto, seja de qualidade. Portanto, quando não há tempo, como por exemplo num caso de uma emergência, evidentemente tudo isto é um pouco mais frágil. E, logicamente, como estamos a lidar com saúde, é preocupante que tudo isto seja assim frágil. Mas, por outro lado, nós também sabemos que estamos a lidar com uma pandemia que está a destruir o tipo está a destruir a vida e a sociedade como nós a conhecemos e, portanto, há de facto alguma urgência em que as vacinas apareçam. Evidentemente que a questão do negócio é muitíssimo importante e eu deixava só esta última frase, é que quando os Estados, e já desistiram há muito, quando os Estados desistiram de investir na ciência, foram as grandes farmacêuticas que começaram a tomar a dianteira. É por causa disso que nós hoje em dia vemos aparecer no mercado medicamentos com valores completamente pornográficos e, portanto, valores completamente desajustados. Porquê? Porque a nossa vida tem um valor que não é traduzível em dinheiro. E como não é traduzível em dinheiro, quase qualquer valor é possível ser pedido por um medicamento que salve uma vida. Portanto, claro, é muitíssimo importante que no futuro os Estados voltem a investir em ciência, porque nós não podemos ficar na mão das farmacêuticas. Zé Afonso, para concluir em síntese. Em síntese, muito rapidamente, a pandemia, portanto, e este problema do Covid vem nos expor aqui uma situação, ao contrário, só para responder aqui a duas coisas que foram ditas e que não são de todo, verdade? E que eu não concordo, discordo totalmente da apreciação feita pela Lígia relativamente a esta exceção que é permitida na lei de 86 para eventos políticos. Eu acho que hoje em dia, em 2020, num Estado democrático minimamente maduro, essa exceção já não se justifica. E, portanto, mas então tem que se alterar a lei. Precisamente. Eu sou dos que defendo, tal como o Passos Coelho já há muito tempo, em 2011, defendeu uma revisão profunda da Constituição. E se calhar é para isso que caminhamos. Mas olha... Mário, deixa-me acabar. Essa lei é do Cavaco Silva. Pois é. Mário, deixa-me acabar.
Portanto, eu ouvi-vos com toda a atenção, respeitei hoje o vosso... Eu estou em totalmente desacordo com isso, eu acho que isso deve ser alterado. Seja de quem for, passaram 30 anos, temos que mudar isso. Depois, dar uma nota relativamente à ciência, eu acho que apesar de tudo, nós temos que estar no tempo da ciência, temos que estar gratos aos cientistas muito. Claro que nós sabemos que não há investigações grátis, né? Tal que não há almoços grátis, e nós vamos pagar a fatura e bem cara. E a nossa sociedade está a pagar uma fatura muito, muito grande. No desemprego, nas famílias amputadas, nas vítimas, no sofrimento das pessoas. Vamos ter um novo recomeço. A nossa vida, tal como a Lígia acabou de dizer, e bem, não estou sempre em desacordo, a nossa vida é e vai ser estruturalmente diferente daqui para o futuro. Este vírus, a forma como se estuda, como se trabalha, tudo foi alterado. Os nossos hábitos, a nossa sociabilização foi alterada, o nosso viver em sociedade. Vamos ter dificuldades em reencontrar um novo normal. Tenho a certeza disso. E, portanto, gostaria só de terminar dizendo uma coisa, que é a questão financeira, que a Lígia também aflorou aqui. Há uma coisa que me faz ver logo espécie, que é a disparidade de preços entre diferentes tipos de vacina. E acho que, apesar de tudo, os Estados estão muito frágeis neste momento, estão muito dependentes, como também já foi dito, relativamente aos laboratórios, mas não podem desistir do seu papel regulador, até porque também são clientes. E, portanto, tem que estar todos os Estados, a União Europeia, sobretudo, que é o que nos interessa, tem que estar muito atento em regular e defender o contribuinte e defender os utentes e os cidadãos desta autêntica especulação que eu acho que já está a haver. Custa muito a perceber que uma vacina possa custar 7 ou 8 euros e outra possa custar 150. E, portanto, acho que os Estados têm que estar muito atentos, e a União Europeia muito em concreto, e defender-se a ela e defender os cidadãos. Mas, apesar de tudo, foi uma grande resposta da ciência, em tempo recorde, o mundo mobilizou-se, a comunidade científica mundial mobilizou-se, e aí eu acho que nós todos também temos que lhes bater palmas. Termino dizendo uma coisa aos meus prezados amigos da esquerda. Hoje são 26 de novembro. Ontem, curiosamente, fez 45 anos de uma data importantíssima. O 25 de novembro de 1975. E, portanto, se nesse dia os vossos amigos do Partido Comunista tivessem vencido, provavelmente hoje não estávamos em liberdade a fazer este debate tão bom, que faço com tanto gosto convosco, como sabem, e, portanto, eu gostaria de assinalar aqui, e se calhar a resposta ao vírus também era diferente. E, portanto, olha, desejo uma grande saúde. Ou se calhar tu estás enganado e o Partido Comunista, a posição do Partido Comunista não foi bem aquela que tu estás a dizer. Se calhar... Saúde para todos. Mas isso é para quem conhece a história. Saúde para todos. Podemos voltar a isso. Não me interrompa. Saúde para todos, um grande abraço, até para a semana. Até para a semana, então, a todos, um grande abraço. Eu vou dizer uma última coisa, tenham paciência. Quem não conhece a história está predisposto sempre a vomitar aquilo que foi sempre dito sobre o 25 de novembro. E a história do 25 de novembro não foi essa. Eu sei-a, mas se calhar é melhor noutro momento. Noutro momento. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar convosco. Obrigado também, agradeço aos nossos espectadores por ouvirem este programa, por o refletirem, por o debaterem, por partilharem, colocarem gostos e, sobretudo, por subscreverem o canal da radiotransforma.net no YouTube, além podendo também visitar no Instagram, no Facebook e noutras redes sociais. Então, até ao próximo Politicando, com muita amizade por todos vós. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.